Que a paz do Senhor seja sobre todos. Que dia é hoje? Domingo de Ramos. E por que o Domingo de Ramos é tão importante para os cristãos? Por que é tão importante? É tão importante que a história, a narrativa, é um dos poucos episódios da vida de Jesus que você encontra em cada um dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam deste evento, porque se trata de um evento especial, por demais especial. E o que é que faz desse evento um evento especial? Porque é o dia, é a ocasião em que Jesus se apresenta como rei. Você vai ver diversas outras passagens anteriores a este dia, em que Jesus pede descrição, pede que as pessoas não relatem, não falem sobre ele. Aliás, até no começo do seu ministério, por ocasião do seu primeiro milagre, ele diz para sua mãe Maria: Maria, ainda não é chegada a minha hora, porque à medida que Cristo ia realizando os seus milagres, ele já ia se manifestando ao mundo. Então, ele, ao realizar determinado milagre, ele pedia, por vezes, descrição, que a pessoa ficasse mais na miúda. Por quê? Porque ele sabia que se a sua fama se espalhasse, isso precipitaria o seu ministério, ele tinha algo a cumprir. Agora chegou o dia da manifestação de Cristo como Messias, como Rei, e ele entra em Jerusalém, ele se apresenta a Jerusalém como Rei, e por isso é muito importante. Este é o último domingo antes da sua paixão, antes da sua morte. Ele entra agora em Jerusalém, depois da realização do seu maior milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Então a multidão o recebe e o acolhe como rei, e tributa a ele louvores dignos de um rei. E é muito interessante observar que Jesus se apresenta como rei, cumprindo a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Ele vem a Jerusalém e se apresenta a Sião montado num jumentinho. Por isso, quando você lê Marcos capítulo 11, quando você lê Mateus capítulo 21, Lucas capítulo 19, João capítulo 12, principalmente em Marcos e Lucas, muita atenção é dada ao jumentinho. Você fica se perguntando por que tantos versículos são gastos aqui para descrever que 2 discípulos foram enviados para encontrar um jumentinho, e para descrever que ninguém nunca já tinha montado nele, e toda essa atenção sendo dada ao jumentinho. Por que tanta atenção? Porque o jumentinho é a maneira pela qual Cristo entra em Jerusalém. Zacarias 9, 9. Alegra-te, Sião, exulta Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, manso, humilde, montado em um jumentinho. Hoje vai ter Game of Thrones. Já viram episódios de Roma? Já leram as histórias de Roma? Já leram as histórias de como é que os reis entravam depois, né, de seus triunfos, e como eles eram recebidos com toda a pompa, mostrando poder, glória, ostentação, montados em cavalos, poderosas frotas de cavalos e a cavalaria, e vinham com todo tipo de ouro, de tesouro, e mostrando muita glória. Assim era nos dias de Jesus.
Mas Jesus se manifestou ao revés. Em vez de se apresentar como um rei, cheio de pompa, exibido, que vem mostrando força, poder para amedrontar, para intimidar, para deixar todo mundo espantado. O espanto é de uma outra ordem aqui. O espanto é que Jesus, o rei, se manifesta montado num jumentinho. Num jumentinho, não é nem num jumento, é um jumentinho. E isso cumpre uma profecia messiânica. Profecia esta que os judeus costumavam ignorar, porque a expectativa dos judeus a respeito do Messias era de um rei bélico, general poderoso, guerreiro, até mesmo sanguinário, da estirpe de Davi, que levaria a nação de Israel a rebelar-se contra o imperialismo romano e faria guerra e revolução e traria a Israel, a nação, a cidade de Jerusalém, autonomia política, libertação. Era isso que eles esperavam. Era só nisso que eles focavam. Quando eles olhavam para Davi, e porque o Messias é um descendente de Davi, eles sempre se lembravam de um Davi guerreiro, nunca se lembravam de um Davi pastor. Meus irmãos, quando Davi foi ungido rei de Israel, o que fazia ele? Pastoreava o rebanho de sua família. Quando ele foi ungido rei, ele não estava num campo de batalha, matando e liderando qualquer guerra e conflito. Foi como pastor que Davi foi ungido rei. E há muitas profecias messiânicas que falam do Messias em termos de um pastor que viria para apacentar o rebanho, que falam do Cristo, do Messias, como um príncipe da paz, que poria fim, destruiria os carros de combate, de guerra de Efraim, ou seja, que poria fim à guerra e toda a matança, que promoveria a paz e não guerra e não conflito. Mas os judeus, por conta das suas expectativas, estão agora recebendo a Jesus e estão recebendo como rei, mas porque eles esperam que Cristo venha a cumprir suas expectativas, venha a promover uma revolta, uma guerra contra Roma, e venha vencer Roma, e venha a trazer glória, venha trazer poder para a nação de Israel. É isso que eles estão esperando. O que acontece? Acontece que Cristo não vai cumprir essas expectativas. Para aqueles que esperavam um general que ia alistar soldados para o combate, Cristo tem uma outra pegada. Esse Messias é o Messias da paz. Esse Messias é o Messias do amor. Ele não vem... Aliás, quando Pedro pega a espada, né? Jesus repreende a Pedro e fala: embainha tua espada. Não é? É um Cristo que ordena os seus discípulos a abandonarem, a deixarem de lado, a colocarem na bainha a própria espada. É um que se entrega nas mãos dos seus opositores.
E isso foi motivo de muita decepção, confusão. Passaram-se os dias depois da entrada triunfal de Jesus, e nada de revolta, e nada de Jesus convocando o povo de Israel para a guerra, e foi havendo um desânimo e uma decepção que vai contaminar Judas Iscariotes, que vai ser o traidor. Você vai percebendo que todo mundo que nesse dia acolheu Jesus como rei, gritou Hosana. Hosana significa salva-nos, salva-nos, Senhor, salva-nos. Então a expectativa ao gritar Hosana é que viria uma salvação política, militar, do poderio de Roma, uma salvação em termos bem políticos, imediatos. Salva-nos. E eles tributaram, receberam Jesus com palmas, colocando os ramos de palmeiras. E isso faz lembrar, quem já leu o livro de Macabeus sabe que quando houve a vitória dos Macabeus e eles regressaram a Jerusalém tendo vencido, foram recebidos com essas palmas sendo colocadas no caminho. Isso para dizer que Deus está conosco, dando vitória ao seu povo. E também os mantos, quando Jeú foi declarado rei lá em Israel, está lá registrado, segundo Samuel, quando ele foi declarado rei, aqueles que estavam próximos tiraram os seus mantos e colocaram aos seus pés, num sinal de submeter-se à realeza, de colocar e exaltar aquela pessoa. Então tudo isso está sendo tributado a Jesus ali, na expectativa de um libertador militar. Passam-se os dias, nada acontece, Jesus vai sendo abandonado pelo povo. Quando ele chama os discípulos para orar, véspera da sua morte, os mais chegados discípulos não conseguem vigiar com Jesus sequer uma hora. Dormem, pegam no sono. Mas quem é que está acordado? Judas. O único discípulo acordado é aquele que está traindo, conspirando contra ele. Que coisa, pensa na situação. O único acordado é o conspirador. Os mais chegados estão dormindo. E agora ele é preso. E o que é que aquele povo, mesmo o povo que gritou Hosana, vai gritar diante de Pilatos? Crucificam, crucificam, crucificam. Repare bem que quando Jesus não tem nenhuma ilusão, quando ele entra em Jerusalém e é aclamado rei, recebido assim, ao avistar Jerusalém lá do alto do monte, ele chora. Ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha, amparar vocês, mas vocês não reconheceram aquele que trazia paz. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E ele profetiza a destruição da cidade, a destruição do templo, o juízo que acabou vindo sobre Jerusalém. Repare bem que no capítulo 11, aqui de Marcos 11, fala do jumentinho, fala da entrada triunfal, fala das vestes no caminho, dos ramos, do povo clamando Hosana. Veja só, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana, salva-nos. E quando entrou em Jerusalém, versículo 11, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu da cidade. Ele entrou naquela cidade, foi aclamado o rei, mas agora ele se retira. E ele se retirou exatamente depois de ter observado o templo. Parece não ter gostado do que viu.
Certamente não. Veja o que ele vai fazer na manhã seguinte, o dia da purificação do templo. Isso deixou Jesus indignado. Ele vai na manhã seguinte, veja só, versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, já na direção novamente de Jerusalém. O que é que faz Jesus? Uma das coisas mais esquisitas e estranhas já realizadas por Jesus na sua história, registradas aqui no Evangelho. Ele amaldiçoa uma figueira. Foi para pegar fruto, não tinha fruto, amaldiçoa a figueira. Tempo depois, passam por lá e a figueira está seca. Claro que há uma lição de fé a esse respeito que Marcos explora e coloca, mas veja em que contexto está esta figueira. No contexto de Jesus visitando Jerusalém. E o que é que ele vê no templo? Um templo transformado em casa de salteadores, de ladrões que estão mercadejando a fé. Como estavam distantes os judeus do Deus libertador, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Os sacerdotes todos corrompidos. Que situação trágica. Por isso ele chora diante de Jerusalém. E agora, ao buscar fruto nessa árvore e não encontrando, uma maldição mais sobre ela, que vai se cumprir no ano 70 da era cristã. Que Jesus disse: quantas vezes eu quis como uma galinha salvar vocês, vocês não quiseram, vocês não reconheceram aquele que trazia paz, o príncipe da paz. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. A maldição sobre a figueira, a maldição sobre Jerusalém, por conta da rejeição do Salvador. Cristo não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar, mas o juízo condenatório é esse. As pessoas rejeitaram a sua única esperança, as pessoas já estavam perdidas. Quando Cristo vem a esse mundo, ele encontra o mundo em trevas e o mundo em perdição, e ele vem para os que são seus em primeira mão, ele vem para os judeus em primeira mão, mas os seus não o receberam. E o que é que aconteceu? Eles continuaram debaixo da maldição. O salário do pecado é a morte, e por conta de tantos e tantos pecados, Jerusalém será mais uma vez totalmente destruída. Isso aconteceu naquela mesma geração, como Jesus aponta em sua profecia, Mateus capítulo 23, esta geração, sobre esta geração recairá tal juízo, e não vai ficar em Jerusalém, no templo, pedra sobre pedra. Meus irmãos, o contraste aqui, e com isso a gente já se encaminha para o final da mensagem, que nos é muito interessante, é como lidamos muitas vezes com Deus. Se o nosso lidar com Deus é na base de nossas expectativas, e quando nossas expectativas são frustradas, nós abandonamos a Deus, nós esfriamos em relação a Deus, nós nos distanciamos de Deus, incorremos em erro semelhante ao desse povo que foi tão agraciado por Deus, tão abençoado por Deus, povo que recebeu a libertação do Egito, povo que recebeu a lei e os profetas, e que recebeu tanto cuidado e atenção de Deus, que recebeu uma missão, e que acabou geração após geração desprezando, fazendo pouco caso, se distanciando. E quando esperam o Messias agora, eles não esperam o Messias que faça justiça propriamente dita. Eles querem justiça, mas eles querem justiça à sua moda. Eles querem justiça contra os seus inimigos, mas nunca se veem
como malfeitores, como objetos dessa mesma justiça. Está entendendo? Justiça contra o outro. Jesus é o príncipe da paz. O que eles queriam? Eles não queriam paz com os inimigos, eles queriam ver os inimigos destruídos. Lembra-se de Jonas? Por que Jonas, recebendo a incumbência de pregar aos ninivitas, fugiu dessa missão? Porque ele não queria ver os ninivitas convertidos e, uma vez convertidos, poupados do juízo condenatório que estava vindo sobre eles. Então eu quero o quê? A destruição dos meus inimigos. Eu não quero paz com os meus inimigos. Vamos parar para pensar na gente, né? Nós queremos paz com os nossos inimigos? Ou queremos ver os nossos inimigos humilhados, destruídos? O espírito destes aqui era o espírito nacionalista ao extremo. E quando você é nacionalista ao extremo, você só vê o erro do outro. Você só vê o pecado do outro. Você pinta o outro com as piores cores possíveis e interpreta o outro sempre da pior forma. E você não examina a si mesmo da mesma forma. Por isso Jesus falava: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Antes de julgar os outros, antes de apontar o defeito alheio, tira a trave que está no teu próprio olho, porque às vezes a gente está incomodado com um cisco no olho do outro, quando de fato existe algo muito pior no nosso próprio. Então, eles queriam a sua própria glória, um Deus que fosse totalmente partidário, está entendendo? Um Deus partidário, um rei que é nosso rei, só nosso, um juiz que apita para a gente vencer, mas não um juiz justo. Jesus não é esse tipo de rei. Jesus e o reino de Deus não é esse tipo de reino que privilegia um em detrimento do outro, que favorece um, que beneficia judeu em detrimento de palestino, por exemplo. Não. Que gosta mais de judeu do que de árabe. Esse não é o nosso Deus. Que tem partido. Nosso Deus não tem esse tipo de partido. Nosso Deus não tem nem clube. Então para de orar pelo seu time de futebol. Não é? Deus não entra nessa. Deus é da justiça. Ele é da justiça. Ele não vai apitar para favorecer seus queridinhos em detrimento de outros. Então quando veio o rei, eles acharam: agora é nós na fita. Mas Jesus não veio para ser rei dos judeus, ele veio para ser rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele não está aqui nesse mundo estabelecendo um reino político. O reino de Jesus, ele já tinha dito isso com todas as letras para os apóstolos, que tinham uma dificuldade enorme de entender por causa das suas expectativas políticas, judaicas, e muitas vezes do ódio que foi plantado ao longo de gerações, um ódio contra samaritanos, por exemplo, que se via nitidamente. Você sabe quem são os samaritanos? Lembra de Sambalá e Tobias? Sambalá e Tobias, aqueles que conspiravam contra Neemias. Esses são samaritanos. Da turma do Sambalá e Tobias que vem o samaritano. Então, até uma base bíblica para você ficar com o pé atrás, digamos assim, contra os samaritanos, porque na pessoa de seus antepassados, Sambalá e Tobias, eles eram pessoas más, que conspiravam, mas nos dias de Jesus, Jesus veio reverter.
E a parábola não é do bom judeu, é do bom samaritano. Que coisa louca, né? Ele é o príncipe da paz. Ele não veio só salvar judeus e fazer bem e justiça para os judeus, ele veio fazer justiça. Justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E transcende essas barreiras, a essas coisas partidárias, ideológicas, nacionalistas, mesquinhas deste mundo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, e declarou isso para Pilatos, e depois disse aos discípulos: o reino de Deus não vem e não se manifesta de forma física, e nem dirão o reino está aqui, ou o reino está acolá, porque o reino de Deus está no meio de nós. É o reino do Espírito, é um reino do coração. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tem lugar para distinção entre homens e mulheres, mulheres deste lado, homens daquele. Nem há lugar para escravos e livres, escravos lá atrás, libertos aqui na frente. No reino de Deus não há distinção para romano, grego ou judeu. Palestinos e judeus neste reino de Cristo congregam no mesmo corpo, fazem parte da mesma família da fé. Sabia que existem palestinos cristãos? E que existem também judeus cristãos? E isto é obra de reconciliação do príncipe da paz que nosso Deus veio exercer. Ele chora sobre Jerusalém porque percebe o individualismo, percebe o egoísmo, percebe a hipocrisia religiosa, percebe que as pessoas estão explorando a fé dos outros, estão vendendo as coisas espirituais. Ele chora porque percebe o ódio, porque percebe que as pessoas estão inclusive usando a lei para matar, para assassinar outras pessoas, como cristãos, como Estevão. Mais adiante será assassinado por líderes religiosos judeus, dos quais o próprio Saulo, que se converterá posteriormente, se transformará no apóstolo Paulo, fazia parte. E tudo entendendo, está cumprida a vontade de Deus. O mundo em que Jesus entrou é um mundo como aquela figueira que não tem fruto. Mas Jesus veio fazer diferença, ele veio fazer milagre. E teve judeus que se converteram. Do meio dos judeus tinha lá Maria, tinha José, depois um tal de Pedro, seu irmão André, João e Tiago, e tantos outros, Barnabé e tantos outros judeus que vão se converter. E daquela figueira sem fruto, que será amaldiçoada, Jesus suscitará fruto. Ele é a videira verdadeira. Se não tem fruto, o ramo é cortado e lançado fora. Mas ele normalmente corta, ele limpa para que possa produzir mais frutos. E eu agora pergunto para você: vamos botar fé em Jesus? Ele veio como rei e ele é o rei. Só que o reino dele não é desse mundo. O reino dele é diferente. É um reino de ponta cabeça. Os discípulos disputavam: ah, Senhor, que no teu reino eu seja o primeiro-ministro, esteja sentado à tua direita, meu irmão à tua esquerda, coisa assim. E eles brigavam por posições. Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão, nem de que espírito vocês são. Vocês não sabem.
No reino de Deus as coisas não são assim. O maior no reino de Deus não é o que está como primeiro-ministro. O maior no reino de Deus é o que serve. É o que serve. Todo mundo pode ser grande no reino de Deus, porque todo mundo pode servir, não é não? Você está apto para servir? Você pode ser grande. Todo mundo pode ser grande, porque grande é o que serve. Que diferença! Aquilo que era função de escravos, de letrados, da ralé da sociedade, olha, um reino de ponta cabeça. Esses últimos serão os primeiros, disse Jesus, e os primeiros os últimos. O reino de Deus está em processo, está entre nós. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O reino dele não é desse mundo. Ele subiu, sentou-se no trono e de lá ele reina, e ele está promovendo paz, e ele promove paz através dos seus agentes, embaixadores do reino aqui na terra, que tem a missão da reconciliação, o ministério da reconciliação. Qual o ministério que Deus te deu? Da reconciliação. Ministério da reconciliação, porque você representa o príncipe da paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Paz dentro de casa, paz no ambiente de trabalho, paz na escola, paz na igreja, paz na vizinhança, paz no campo de futebol, paz nos estádios, paz nas ruas. Como é que você está dirigindo? Como um embaixador do reino de Deus? Ou você xinga, esperneia, buzina, acelera, corta? Que espírito governa seu coração? Que seja o espírito do príncipe da paz, da reconciliação, do amor. E ele está visitando aí a cidade de Jerusalém. Repare bem aqui, Marcos, é muito interessante. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, meus irmãos, para bem ou para mal, para alegria ou para tristeza de muitos, ele observa tudo, nada passa batido, e ele enxerga longe, ele enxerga dentro, ele enxerga as intenções do coração, tudo. Quando ele foi naquela figueira, a figueira era bonita por fora, mas ele vai lá dentro, tem fruto. Ele não se encanta com a aparência. Tudo, como se fosse já tarde, saiu. Meus irmãos, Jesus saiu de Jerusalém. Jesus não se sentia à vontade em Jerusalém. Jesus não se sentia em casa em Jerusalém. O que ele viu fez doer o seu coração. Quando ele já avistou Jerusalém de longe, ele chorou. Quando ele vê Jerusalém no cerne espiritual, no seu coração espiritual, no templo, aí é que ele cai fora, para no dia seguinte vir em juízo contra um templo que está paganizado, um templo que está contaminado, que está impuro. Nesse dia em que celebramos Domingo de Ramos, celebramos o Rei, mas não numa expectativa triunfalista. Quero só terminar com a leitura desse versículo, tá? Que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículos 12 a 15, de 12 a 15. Veja só, o autor de Hebreus: por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, porque Jesus
Quando foi crucificado, ele foi levado, ele carregou a cruz para fora da cidade de Jerusalém, para um monte chamado Calvário, fora da cidade. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Isso é o fruto de lábios que celebram o seu nome, meus irmãos e irmãs. Coloquemos-nos em pé. Não sei se você entendeu o recado forte dessa passagem. A ideia, meus irmãos, tem muita gente querendo adorar a Jesus no triunfalismo e nos interesses da cidade, na glória da cidade, na edificação da cidade, no bem-estar da cidade, na primazia da cidade. Quando nosso Senhor Jesus foi expulso da cidade, ele entrou na cidade como príncipe da paz, levando amor, mas ele foi tratado com ódio e foi colocado para fora da cidade, e fora da cidade sofreu e foi crucificado. E o convite do apóstolo aqui para nós é que nós não estejamos encantados com esta cidade, porque aqui não é o nosso lar. Meus irmãos, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo rejeitou a Cristo, rejeitou o amor, rejeitou a salvação de Cristo. Esse mundo é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso diz a Bíblia, o apóstolo João: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o amor às coisas do mundo é inimizade contra Deus. E o chamado aqui é para que saiamos para fora, ao encontro de Jesus, na sua humilhação. Que a gente não busque e nem se encante com a glória desse mundo, que é passageira, ilusória, enganosa, mas que a gente possa adorar ao Senhor ali aos pés da cruz, carregando a nossa própria cruz e encontrando o Senhor na sua humilhação, nos identificando com Ele no seu sofrimento. Porque não temos aqui neste mundo nossa cidade permanente, mas estamos à procura daquela que está por vir. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos um perene sacrifício de louvor. Isso é o fruto de lábios que celebram o seu nome, mas não celebram apenas o seu nome no alto do Monte das Oliveiras, numa expectativa triunfalista de honra, glória, esplendor aqui nesse mundo, mas que são capazes de ir até o Calvário, de experimentar a rejeição, a humilhação, e de lá atribuir a Cristo, tributar a Ele louvores perenes, constantes, não instáveis. Não aquele louvor de domingo que não alcança a sexta-feira, não alcança o drama da sexta-feira, mas é perene. Ele avança pela segunda, pela terça, pela quarta. Ele é capaz de suportar todas as dificuldades de uma sexta-feira nebulosa, tenebrosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E nós enxergamos o Cristo e o louvamos, o Cordeiro de Deus imolado, que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Senhor, porque viestes a nós manso, humilde, montado em um jumentinho, porque o Senhor não se manifestou como os reis deste mundo, como os imperadores cruéis, sanguinários, orgulhosos, opressores, tiranos, que vieram subjugar, escravizar, derrotar. O Senhor veio pela via do amor. O Senhor veio num jumentinho. O Senhor veio lavando os pés dos seus discípulos. O Senhor veio numa atitude
completamente extraordinária. E o teu reino é um reino eterno. Os reis desse mundo passam. O Senhor na cruz despojou principados, potestades. O Senhor os expôs ali ao ridículo. Eles que, por amor ao poder, matavam mãe, matavam pai, matavam irmãos, matavam amigos, tudo pelo poder, tudo pela ganância. Ó Senhor, o Senhor é diferente. O Senhor deu a sua própria vida. O Senhor concedeu através da cruz oportunidade para o mais vil pecador. O Senhor orou em favor daqueles que te crucificavam, para que não fossem condenados. O Senhor não atribuiu a eles mais condenação. O Senhor é diferente, e o Senhor é o nosso Senhor. É esse Senhor que nós admiramos, é esse Senhor a quem servimos, é com esse Senhor que nós queremos passar a eternidade. Aleluia, porque esse Senhor é bom, esse Senhor é justo, esse Senhor é misericordioso, esse Senhor é digno de respeito, de adoração, de ser adorado. O Senhor acima de todos os senhores, o Rei dos reis. Hosana, bendito seja o teu nome nas maiores alturas. Te adoramos, Senhor. És totalmente admirável. Aleluia. És totalmente amável. Aleluia. És totalmente digno de louvor. O Senhor e mais ninguém. Não tem para ninguém. Oh Senhor, obrigado porque viestes a nós pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deste vida. Por isso te amamos hoje e sempre. Hoje e sempre, Senhor, Deus meu. Como disse Francisco, como dizia Francisco de Assis em suas orações, repetidas vezes: Deus meu, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Que cada um dos seus filhos, possa ter essa consciência de que Cristo é tudo. Ainda que a figueira não floresça, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Fomos abandonados, estamos sós, perdemos tudo nesta vida, mas temos Cristo. E se temos Cristo, temos tudo. Meu tudo. Tu és o meu tudo. Tudo para mim. Tudo para mim. Tudo de bom deriva do Senhor. Esta é uma noite de adoração. Esta noite de prestarmos a Cristo os mais altos louvores da nossa alma, a dedicação do nosso futuro, tudo aos pés do nosso Senhor. Recebe, Senhor, com mantos que colocamos diante de Ti, com palmas, tributamos ao Senhor toda a honra que o Senhor merece. Tudo é teu. Meu Rei, és todo.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.